Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre Físico-Química 1. Nosso assunto de hoje é equações químicas e balanceamento de equações químicas. Os tópicos a serem abordados nesta aula serão classificação das reações químicas, viabilidade das reações químicas e oxirredução. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de identificar o tipo de reação química conforme a quantidade de reagentes e produtos que aparecem na reação, avaliar a viabilidade de uma reação química e classificar os reagentes como oxidante ou redutor em reações de oxirredução. Bom, então vamos ver um pouquinho os tipos de reações químicas que podem acontecer. O primeiro tipo é chamada reação de síntese ou de adição. Quando eu tenho dois ou mais componentes simples que se combinam para formar um único produto mais complexo, que vai ser um produto mais complexo do que os reagentes iniciais. Então, por exemplo, nós temos aqui o carbono que reage com oxigênio, com a molécula de oxigênio para formar dióxido de carbono, ou seja, pegamos dois elementos simples, o carbono e a molécula de oxigênio, um átomo de carbono e a molécula de oxigênio, para formar a molécula de dióxido de carbono. No segundo exemplo, temos o trióxido de enxofre, que reage com a molécula de água e forma a molécula de ácido sulfúrico, ou seja, uma molécula mais complexa do que as duas iniciais. E, finalmente, o terceiro exemplo, nós temos o gás hidrogênio reagindo com o gás cloro, H2 mais Cl2, forma o cloreto de hidrogênio. Formam-se duas moléculas do cloreto de hidrogênio. Aqui é até importante salientar, o cloreto de hidrogênio na fase gasosa, quando dissolvido em água, ele se torna o ácido clorídrico. O segundo tipo de reações são as reações de análise ou decomposição. É o inverso do primeiro modelo. Nesse caso, temos um único reagente, um reagente complexo, que vai se decompor em dois ou mais componentes mais simples do que era esse reagente. Então, aqui alguns exemplos. O óxido de mercúrio, quando sofre decomposição, ele se decompõe no mercúrio metálico e gás oxigênio. Clorato de potássio, quando se decompõe, ele forma o cloreto de potássio e 3 moléculas de oxigênio. E um exemplo que nós já vimos na aula passada, peróxido de hidrogênio, quando facilmente se decompõe, a água oxigenada ela é extremamente instável, então rapidamente se decompõe, formando uma molécula de água e liberando o oxigênio. Outros tipos de reação química que acontecem são as chamadas reações de deslocamento ou de substituição ou apenas reações de simples troca. Nesse caso, uma substância simples vai reagir com uma substância composta de tal maneira que essa substância simples vai deslocar um dos componentes da substância composta, sendo que no final, nos produtos, teremos uma nova substância composta e uma nova substância simples formada. Então temos no primeiro exemplo o átomo de cobre metálico, o Cu, reagindo com o nitrato de prata. E aí o que acontece? O cobre ele desloca a prata do nitrato de prata de tal maneira que nos produtos nós teremos o nitrato de cobre e a prata metálica formada. No segundo exemplo, temos o ferro no seu estado alimentar, ferro metálico, reagindo com o sulfato de cobre. Nesse caso, o ferro vai deslocar o cobre do sulfato de cobre, então nos produtos a nova substância composta será o sulfato de ferro e a nova substância simples será o cobre metálico formado. Finalmente, no terceiro exemplo, nós temos zinco metálico reagindo com ácido clorídrico. De tal maneira que o zinco ele desloca o hidrogênio do ácido clorídrico e nos produtos nós teremos formados o cloreto de zinco e gás hidrogênio. Ou seja, nesse tipo de reação, o elemento simples dos reagentes ele tem que conseguir deslocar um dos componentes ele tem que ser mais reativo que um dos componentes da substância composta, ok? Outro exemplo de reações químicas são as chamadas reações de dupla troca. Nas reações de dupla troca ou de substituição, duas substâncias compostas reagem entre si de tal maneira que o cátion do primeiro composto vai se combinar com o ânion do segundo composto e o ânion do primeiro composto irá se combinar com o cátion do segundo composto, ou seja, haverá uma dupla troca de componentes.
Aqui alguns exemplos. Temos, por exemplo, o cloreto de sódio reagindo com o nitrato de prata. No primeiro reagente, temos o cátion Na+, que irá se combinar com o ânion do segundo reagente, o nitrato. Então formamos o nitrato de prata. O ânion do primeiro reagente, o cloreto, combina-se com o cátion do segundo reagente, no caso a prata, forma o cloreto de prata. Então, nesse caso aí ocorre a reação de dupla troca. Segundo exemplo, temos sulfeto de ferro reagindo com ácido clorídrico. O ferro, que é o cátion do primeiro reagente, irá se associar com o cloreto, que é o ânion do segundo reagente, do ácido clorídrico. Por sua vez, os hidrogênios liberados pelo ácido clorídrico combinam-se com o ânion sulfeto do primeiro reagente. Forma-se o sulfeto de hidrogênio ou gás sulfídrico. Terceiro exemplo, ácido clorídrico combina-se com hidróxido de sódio, então a reação até mais elementar que nós utilizamos para ilustrar uma reação de neutralização. O ácido clorídrico reagindo com hidróxido de sódio, o cátion do ácido H+, combina-se com o ânion OH- da base, formando a molécula de água, e o cátion da base, o sódio Na+, combina-se com o cloreto Cl- do ácido, formando o cloreto de sódio. Outro tipo de reação são as reações com oxigênio, com gás oxigênio. Essas reações são chamadas reações de combustão, né, ou reações de queima, e podem originar vários tipos de óxidos. Quando a reação acontece com metais, na maior parte são metais, serão gerados óxidos básicos, e as reações com os ametais formam os óxidos ácidos. Então, como exemplo, um óxido básico formado, quando o cobre, um elemento metálico, reage com oxigênio, forma o óxido de cobre, um óxido básico, e o segundo caso, o enxofre, quando combinado com oxigênio, forma o dióxido de enxofre, que vai ser um óxido ácido. Falar um pouquinho agora das reações com hidrogênio. Os ametais reagem com hidrogênio formando compostos gasosos, moleculares e estáveis, e de caráter ácido. Lembrando aí HCl, HBr, né? Ácido clorídrico, ácido bromídrico, se encaixam aí nesses exemplos. Os metais reagem com hidrogênio formando sólidos cristalinos e iônicos, muito reativos e de caráter básico. Então aqui tomando como exemplo a reação com o ametal, o hidrogênio, né, reagindo com o ametal com o cloro forma o ácido clorídrico. Agora uma reação com o metal, o hidrogênio reage com o sódio para formar o chamado hidreto de sódio, que é um componente extremamente reativo. Outras reações típicas aí que vale a pena a gente salientar são as reações que acontecem com a água. Metais alcalinos e metais alcalinos terrosos reagem com a água para formar hidróxidos, né, ou as bases, né, na temperatura ambiente. Os outros metais reagem com água somente se houver aquecimento, com elevação na temperatura. Também irão formar óxidos e os metais nobres não reagem com a água. Então aqui alguns exemplos. Um metal alcalino, ou seja, metal localizado na coluna 1A da tabela periódica, então sódio reagindo com a água vai formar hidróxido de sódio e liberar hidrogênio. Pegando o cálcio, que é um metal alcalino terroso, na reação dele com a água, forma o hidróxido de cálcio, ou seja, uma base. E um metal comum qualquer, o zinco, que não é nem alcalino terroso, o zinco reagindo com a água forma o óxido de zinco e libera hidrogênio. Vamos conversar um pouquinho agora sobre a viabilidade das reações químicas. O que seria a viabilidade? Se a reação química pode acontecer ou não. Então vamos verificar quais são as condições importantes para a reação química acontecer, ela ser viabilizada. Então, primeiro, o estado físico é importante analisar. Uma reação química em fase gasosa acontece mais fácil do que uma reação química em fase líquida, que por sua vez acontece mais rapidamente, mais fácil do que uma reação em fase sólida. Uma segunda regrinha importante, os reagentes devem possuir afinidade química. Isso parece meio óbvio, né? Mas é importante, os reagentes
queiram reagir entre si, tenham afinidade química, né? Um tem a carga positiva, outro negativa, por exemplo. Eles têm que ter afinidade química para a reação química acontecer. E um terceiro item muito importante, os reagentes devem estar em contato íntimo. Quando a gente diz contato íntimo, eles têm que estar o quê? Muito bem misturados. Por isso, justamente por esse motivo, que as reações em fase gasosa acontecem mais rapidamente do que as em fase líquida e as líquidas acontecem mais rapidamente do que as em fase sólida. Quando os componentes estão extremamente bem misturados, como no caso da fase gasosa, eles se encontram mais facilmente e reagem mais facilmente. Vamos falar um pouquinho agora sobre as reações químicas de oxirredução. Os metais, nós já vimos em aulas anteriores que eles têm uma grande tendência a perder elétrons e formar cátions. Então, nas reações de oxirredução, nós costumamos dizer que os metais perdem elétrons e sofrem oxidação. Por esse motivo, são os agentes redutores desse tipo de reação química. Existe uma tabelinha que seleciona para a gente os metais pela sua ordem de reatividade. Então, olhando aqui para o nosso exemplo, podemos verificar que a reatividade dos metais aumenta da direita para a esquerda. Lá na direita, o primeiro elemento, o AU, é o ouro, ou seja, um metal extremamente estável, de baixíssima reatividade. Por isso, é considerado um metal altamente nobre. Na sequência, temos platina, paládio, prata, ou seja, todos os metais nobres que têm baixa reatividade. Dentro de todos esses metais, temos o hidrogênio, que é tomado como o elemento padrão dessa tabela. Então, à direita, nós temos os metais mais nobres que o hidrogênio, e à esquerda do hidrogênio, os metais menos nobres do que o hidrogênio. Então, quanto mais à esquerda tiver o metal, mais reativo ele é, mais facilmente ele se oxida. E, por outro lado, numa reação de oxirredução, nós teremos os componentes que irão sofrer a redução, que são os chamados agentes oxidantes. Então é importante sempre ter em mente essa regrinha. Os componentes que sofrem oxidação são os agentes redutores do processo. Os componentes que sofrem redução são os agentes oxidantes. Os ametais, eles têm uma tendência muito grande em ganhar elétrons, de acordo com a sua eletronegatividade. Então, também no nosso esqueminha, se nós olharmos da direita para a esquerda, a setinha crescendo, o flúor é o elemento mais eletronegativo, que tem maior reatividade, depois dele o oxigênio, e assim por diante. Então, quanto mais à esquerda tiver o ametal, mais eletronegativo ele é, maior reatividade ele tem. Então aqui vamos analisar alguns exemplos de reações de oxirredução. Um primeiro exemplo aqui, o magnésio, o metal, no seu estado elementar, com carga elétrica zero, quando colocado para reagir com sulfato de mercúrio, como o mercúrio é um metal mais nobre do que o magnésio acaba sofrendo a oxidação. Ele passa do seu estado elementar de carga elétrica zero para uma carga elétrica mais 2 para formar o sal, sulfato de magnésio. E o mercúrio, que tinha uma carga mais 2 quando combinado com o sulfato, ao participar dessa reação, ele sofre a redução, ele recebe 2 elétrons provenientes do magnésio, que o magnésio cedeu, e passa a estar no seu estado metálico. Então, no segundo exemplo, nós temos ferro metálico que irá reagir com o cloreto de cobre. Nesse caso, o cobre está no seu estado oxidado com uma valência mais 2, ou seja, é o cátion de cobre. O ferro, se olharmos na tabelinha de reatividade dos metais, ele é muito mais reativo do que o cobre. Então, o que acontece nesse caso? O ferro metálico sofre oxidação, passa para o seu estado de cátion com valência mais 2, e ele desloca o cobre lá do cloreto de cobre, formando o cloreto de ferro, e o cobre sofre a redução, vai para o seu estado elementar, cobre metálico. Então, olhando para o lado dos produtos, nós teremos o ferro oxidado com a valência mais 2 e o cobre com a valência 0 no seu estado elementar. Já o terceiro exemplo, nós temos a prata colocada para reagir com o nitrato de alumínio. Neste caso, não vai acontecer a reação química. Por quê? Porque a prata, um metal estável, está no seu estado elementar,
ela é mais estável que o alumínio. O alumínio ele tem uma tendência maior a reagir e ficar no seu estado oxidado, ou seja, com a sua valência como no seu estado positivo, ou seja, como cátion. Então, nesse caso, a prata ela não desloca o alumínio da reação porque ela é mais estável, ela fica no seu estado metálico mais nobre. Okay? Vamos verificar um pouquinho agora as reações de metais com ácidos. Então, no caso, no primeiro exemplo, o zinco é um metal altamente reativo. Quando ele é posto em contato com o ácido clorídrico, ele é mais reativo do que o átomo de hidrogênio. Então, ele desloca o átomo de hidrogênio, formando o cloreto de zinco, e o átomo e o hidrogênio, os íons H+ liberados, acabam formando o gás hidrogênio. Segundo exemplo, o ferro reagindo com ácido sulfúrico, novamente o ferro é um metal muito mais reativo do que o hidrogênio. Então, ele desloca os íons H+ do ácido sulfúrico para formar o sulfato ferroso e também, nesse caso, forma-se o gás hidrogênio que é liberado na reação. Já no terceiro exemplo, temos um metal altamente nobre, que é o ouro. Quando colocado em contato com ácido clorídrico, ele não vai reagir. Por quê? Porque ele é mais nobre do que o hidrogênio. Olhando lá na tabelinha de reatividade dos metais, ele está à direita do hidrogênio, ou seja, ele é menos reativo que o hidrogênio. Então, quando é colocado o ouro para deslocar o hidrogênio do ácido clorídrico, isso não vai acontecer, porque o ouro ele fica no seu estado mais elementar, mais estável, que é no seu estado metálico, com valência zero. Temos as reações químicas de dupla troca, onde não acontece a oxirredução. Quando que essas reações acontecem? Quando que elas são viáveis? Quando um dos produtos formados é menos solúvel que um dos reagentes. Então aqui temos dois exemplos. Quando reagimos cloreto de sódio com nitrato de prata, formam-se nitrato de sódio e cloreto de prata. Cloreto de prata ele é um componente altamente insolúvel, então ele se precipita. No caso, na reação, essa setinha com o sentido para baixo indica que o reagente precipitou. Segundo exemplo, o sulfato férrico, reagindo com hidróxido de sódio, ele vai formar o sulfato de sódio e forma-se também o hidróxido de ferro 3, ou hidróxido férrico, que também é uma base altamente insolúvel, por isso ocorre a sua precipitação. Então, nas reações de dupla troca, sempre é importante observar se nos produtos formados existe pelo menos um deles que é mais insolúvel do que os reagentes. Outro exemplo, a reação de dupla troca ela é viável, ela acontece quando um dos produtos é mais volátil do que os reagentes. Então, no caso aqui da reação do sulfeto de ferro com ácido clorídrico, forma-se o cloreto ferroso e o hidrogênio, ou seja, o hidrogênio volátil, né? No caso a setinha sentido para cima, indica para a gente que formou-se um gás, né? Foi liberado o gás nessa reação. No segundo exemplo, cloreto de sódio reage com ácido sulfúrico de tal maneira que forma-se o sulfato de sódio e o cloreto de hidrogênio. No caso aqui o ácido clorídrico, ele é mais volátil do que o ácido sulfúrico. Tá? Então, a reação ela é viável. E no terceiro exemplo, nitrato de sódio vai reagir com o ácido sulfúrico para formar o sal sulfato de sódio. E como elemento mais volátil, forma-se o ácido nítrico, que é mais volátil do que o ácido sulfúrico. E um outro exemplo de viabilidade, a reação química ela será viável quando um dos produtos formados é menos ionizado do que os reagentes. Então, se pegarmos a reação entre ácido clorídrico e hidróxido de sódio, o ácido clorídrico, nós vimos na aula sobre ácidos, que ele é um ácido forte, altamente ionizável. O hidróxido de sódio, nessa mesma aula, nós vimos que é uma base forte, que tem 100% de dissociação. E os produtos formados, temos o cloreto de sódio, que também tem alto grau de dissociação, porém, temos a água, que tem um baixo grau de dissociação. Então, nesse caso, a reação ela é viável, porque
pelo menos um dos produtos formados, no caso a água, é menos ionizado do que os reagentes. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre equações químicas e balanceamento de equações químicas. Espero que tenham gostado. Visite nossas redes sociais e até a próxima.